Bom, tudo começou com uma conversa com o poeta Vitor Miranda. Pensamos em falar sobre solidão e relacionamento. Isso é tão complexo que precisa de muitas reflexões. Mas todos nós, seres humanos, temos esse sentimento. E a partir disso nós vamos criar reflexões para que nós também possamos refletir sobre isso e um convite que vocês também possam refletir sobre solidão e relacionamento. Oi, Elisete. Então, é a segunda vez que eu te entrevisto aqui no Prosa com Poeta, né? A primeira vez acho que foi em 2019, então agora estamos em 2023. Passaram-se aí 4 anos. E muita coisa aconteceu, né? De lá para cá. Tivemos a pandemia. Fora a pandemia, tivemos outras coisas pessoais, né? Em nossas vidas. E vou buscar lá no profundo, então, né? Que aí eu sempre começo perguntando quem é você. Então, quem é você, Elisete? Bom, quem sou eu? Né? Eu pergunto para você também quem é você. Eu sou uma mulher de 64 anos, com muita experiência de vida. Venho do Nordeste, meus pais são pessoas muito simples, mas me ensinaram muita coisa. E eu segui muitos papéis profissionais, cresci muito, mas eu acho que eles agora, nessa entrevista, não é o lugar, né? O lugar é falar um pouco quem sou eu, quem é você e o que é solidão e relacionamento para cada um de nós. E diz uma coisa, eu sempre pergunto da infância, né? Mas aí já perguntei para você, a infância muda com o tempo? Me diz de novo o que é a infância. A infância é o momento onde as crianças são livres. Mas a solidão acontece desde a infância. Por exemplo, se eu sou uma criança que andava pela casa, mas ninguém me via, ninguém me ouvia, eu já fui me adaptando, já fui criando um lugar solitário, um sentimento o qual eu não sabia. Minhas brincadeiras eram solitárias, a minha relação com os meus pais era solitária, porque trabalhavam demais, eu ficava tardes inteiras vendo televisão e eu não tinha ninguém para conversar. Ninguém que perguntasse, o que você está sentindo? Como está sendo o seu dia? Então a solidão, ela é muito antiga e você leva ela nas suas relações até a vida adulta. E perguntar uma coisa sobre a solidão. Você está com quantos? 64 anos, é isso? Sim. E com o passar do tempo da vida, né, com 64 anos, no seu caso, eu estou com 33, a gente vai ter muitas experiências, a gente começa a se sentir experiente, né, porque vivemos várias coisas. Ao mesmo tempo, começamos a perder a inocência, que é uma coisa bonita de sentir, né, de vivenciar coisas pela primeira vez, né. Como que foi para você perder a inocência? Então, eu recordo disso muito claramente, né? Eu fui uma adolescente, eu fui uma criança tímida, porque eu também tinha muita solidão, e isso traz carência, mas eu fui uma adolescente muito ativa. E eu me lembro claramente quando foi rompido o meu jeito de ser e a minha adaptação. Eu tinha 18 anos, trabalhava no Bradesco, construindo minha história profissional, usava as roupas que eu desejava, era super espontânea e de repente ouvi: se você quiser crescer, você tem que mudar o seu estilo de ser.
aquilo foi muito impactante para mim, mas eu queria crescer profissionalmente. E aí eu cortei meu cabelo curtinho, comecei a usar salto alto, comecei a usar taillé, que não era o meu estilo, mas eu me adequei. Adequei? Adequou. Aquela situação. Então, naquele momento, eu realmente escondi aquela pessoa jovem, espontânea, que usava macacão jeans rasgado, né, que colocava chapéu, que tinha as roupas que para mim eram interessantes. Eu sempre fiz o meu estilo. Eu não estava na moda, eu criava a minha moda. Isso é muito gostoso. Eu tive que perder algo muito natural meu e me adequar às coisas que a sociedade pedia. Ali eu sinto que eu fiz um corte, um recorte, né? O antes e o que viria depois, que eu nem sabia o que era. Você sabe que o meu primeiro emprego onde eu trabalhei, tipo, eu era obrigado, eu era mensageiro, era o nome do cargo, mas a empresa chamava, de mensageiro, mas era boy interno, né? Nome popular disso. E mesmo nessa função baixa, assim, a gente era obrigado a usar gravata, né? Camisa e gravata. E eu comecei a não usar gravata. E o cara começou a reclamar que eu usava gravata. Então eu comecei a ir de blusa, né? Com aquela blusa mais social, para não usar gravata. E aí o cara começou a reclamar da minha barba, que eu tinha que cortar a barba, e eu não cortei a barba. Eu não durei muito tempo, fui demitido. Aí, quando eu comecei a trabalhar com vídeos, uma vizinha minha lá, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida, foi para a empresa dela, na Allergan. Era a Lica, minha vizinha. E aí eu cheguei para a Lica um dia e falei assim, eu vou ter que ir lá na empresa, será que eu faço a barba e tal? Ela falou assim, não, vai do seu jeito. E aí eu sempre fui do meu jeito. Acho que eu não cresci tanto profissionalmente, porque eu sempre fui do meu jeito. E mas esse sentido mais ser do meu jeito também não me trouxe uma sensação de liberdade na vida, né? Qual que é a sensação mais próxima que você se sentiu liberta? Essa consciência que eu perdi naquele momento, essa liberdade, né? Como se fosse a barba, eu tinha que cortar a minha barba. Eu cresci muito, numa rapidez, porque eu era inteligente, criativa e tinha desejo de crescer. Por isso que eu fiz essa ruptura de mudar e me montar de acordo com o que era a necessidade da empresa, porque a imagem é tudo, né? Então as pessoas trabalham muito com imagem até hoje. E é uma pena que quando eu vivo de imagem, eu me perco de mim mesmo. Eu acho que eu me perdi na pergunta. Eu perguntei a sensação de liberdade que você sentiu, assim, qual é a maior sensação de liberdade? Eu acho que a sensação de liberdade que eu retomei em mim foi com 60 anos, né? Agora eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu uso meu cabelo natural, eu faço rabinho, coloco flores, uso azul, roxo e sustento, né? Que eu acho que o grande barato é você sustentar quem é você, com a roupa que você está e com o que você pode ser, né? Você para de querer ser para o outro, e sim para você. E a hora que você toma consciência, o que é ser e o que é ter, como eles estão distantes, e buscar a sua essência de volta numa outra jornada da vida, é fundamental. E isso foi para mim libertador. E o que causou essa sensação de liberdade aos 60 anos? Eu acho que isso que eu falei, não ter que provar mais nada, poder ser autêntica,
poder selecionar o que você gosta, o que você não gosta, não ter mais obrigações de coisas que você não quer fazer e amar o que você faz. E manter a criatividade ativa dentro de você. E sonhos, né? Porque a criatividade é liberdade. E sonhos não tem idade para parar de ter. E quando a gente sonha, a gente tem vida. E isso sempre me moveu. Eu sempre tive sonhos. Em cima daquela montanha, eu vou chegar lá. E aí eu fiz esforços, não importa que deu voltas, mas eu cheguei na montanha. E eu acho que a liberdade é isso. Onde você quer ir? Onde você quer chegar? Né? De que maneira? Qual o seu sonho? Qual a sua motivação para ter alegria de viver, para buscar novas formas de ser? Então isso para mim é liberdade. E uma vez você perguntou para mim qual era meu sonho, né? Eu lembro que eu respondi que eu não sabia. E às vezes a gente sabe, às vezes a gente perde, né? Eu estava falando do entusiasta, né? Alguns amigos são entusiastas ali na poesia e tal. E eu, outro dia falei para um amigo, eu sou um ex-entusiasta, né? Porque eu vou perdendo entusiasmo às vezes com as coisas. Mas em algum momento a gente volta a ter também, né? Porque acho que essa briga de querer ser poeta é uma briga que se tem com a sociedade, né? Porque a sociedade não admite, né, poetas, né? Ela quer que a gente amadureça e perca, né, as nossas infantilidades, assim. E aí a questão que eu vou perguntar sobre isso, né? Porque quando a gente amadurece em algumas coisas, como é que faz para a gente lidar com isso, né? De a gente já ser pessoas com bastante experiência de vida, como é que faz para a gente se emocionar com as coisas de novo, com a virgindade das coisas são cada vez mais raras, né? Como é que você lida com isso? Bom, primeiro que esse adulto do qual a gente cobra da gente fica muito enrijecido, né? E esse é um lugar que é um convite para cada um quebrar isso, porque senão eu fico um adulto e esqueço da minha espontaneidade, da minha criatividade, da minha beleza, das minhas possibilidades. E como você disse, ser um poeta é uma coisa difícil de se manter. Mas é o teu sonho. É algo que te dá prazer, que te dá alegria, né? Então, se você parar de produzir o que te dá tesão, fica realmente um adulto mais rígido. E o desafio para todos nós, tá? É como manter o que nos mantém e procurar algo que financeiramente nos mantém o que nos mantém, né? A poesia te mantém. E o que é a poesia no meu olhar? O que é um poeta no meu olhar? É uma pessoa que tem um olhar de 360 graus. Está acontecendo uma coisa aqui, ele está observando outra ali, e isso forma uma frase. Porque tudo isso vem do sentimento de dentro, né? Então, o poeta para mim é uma pessoa muito profunda. E nem sempre as pessoas vão entender o que ele fala. Só que quando ele fala, ele doa para a humanidade, né? E se 10 pessoas entenderem e for tocada, já valeu a poesia. E a gente tem poesias de grandes personalidades, como tem uma que eu gostaria de ler depois. E aí você fica pensando, como o cara chegou nesse lugar? O que ele quer dizer com isso? E esses desafios te faz pensar, né? Então, nunca abra mão do que é a sua essência, né? Independente desse ficar maduro, da idade que vem, não perca isso. Isso eu falo para todos vocês. Não perca o que é de essência, né? Nunca, nunca, porque perder o que é de essência é a morte. Mas o adulto vai ter que criar possibilidades para se virar financeiramente, não perdendo a essência. Esse é o desafio. Porque sabe o que acontece se eu perco minha essência?
eu fico triste, eu sinto solidão, eu fico desanimado, eu falo de mim sem valor no que eu faço, né? Estamos numa sociedade que não valoriza, ok, isso é a sociedade, não sou eu. Eu valorizo o que eu faço, né? Esse é... Esqueci do nome? Aquela pessoa, o peregrino, né? Aquela pessoa que vai indo pelo caminho e vai soltando poemas, vai soltando poemas. Esse poema vai chegar. Não tenha dúvida que tudo que você fez vai chegar em múltiplas pessoas. Tá? Isso é real. É que a gente não acredita que os nossos poemas voaram. Mas eles voam. É como um livro que abre, as páginas vão voando, 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 voando. Um livro só acontece se tiver pessoas para ler. E quando uma pessoa pega um livro e lê, ela comunga com aquelas palavras. Ou aquelas palavras o provoca e ele vai entender o que isso está acontecendo com ele, que ele não quer entender aquele poema. Porque muitas vezes a gente resiste a não entender o que está acontecendo. Por isso nosso tema é solidão e relacionamento. Há vários poetas peregrinos, né? Eu vou citar dois aqui, que um poeta japonês, que é o Basho, escrevia haikais e peregrinava pelo Japão lá, almoçava na casa das pessoas e deixava seus ensinamentos. Outro grande poeta peregrino, que coincidentemente o Paulo Leminski escreveu a biografia desses dois, o outro é o Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, um grande poeta peregrino, que passava pelos lugares, se alimentando na casa das pessoas e deixando seus ensinamentos, né? Muitas palavras de amor ali, parábolas, metáforas que muita gente não entendeu até hoje, mas, né, começa a manipular ali o que ele falou, né? E aí tem essa questão do cristianismo da família. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a família. O que é a família? Tá, mas antes de eu falar da família, eu só queria fechar um pouquinho do poeta e dos poetas e das pessoas que têm criatividade. Quando eu dou, eu não espero nada em troca, porque senão eu não doei, né? E o poeta doa pensamentos, reflexões, né? E se não vem abundância financeira, né, que é uma coisa que a gente deseja que aconteça no que a gente faz, vem uma abundância que alegra a alma. O lugar mais profundo que pode alegrar um ser humano. Quando a minha alma sente que eu fiz o meu melhor. Né? Por mim, porque eu tive que internalizar aquele conteúdo e eu consigo transformar aquilo numa poesia e devolver para a sociedade. Olha como isso é poético. Só volta a pergunta que eu me... eu me sinto assim em alguns momentos da vida com essa coisa da poesia, de escrever poesia, quando as pessoas escrevem de volta pra gente, ou nos olham, né, dizer o poema e tal. A pergunta que eu fiz é sobre a família, né, o que é a família. Tá. Bom, família é uma instituição, né? Primeiro, duas pessoas, por algum motivo, se encantam, vão se apaixonando e resolvem ficar juntos. E fazem toda aquela construção que, assim, vamos terminar os estudos, se estiver estudando, vamos financiar o nosso apartamento. E é um esforço enorme para conquistar muitas coisas que esse casal sente vontade, sente sonhos de realizar, né? E ali já começa um cuidado para não entrar em solidão e relacionamento. Por quê? Eu fico querendo produzir, eu trabalho demais para chegar naquele lugar que a gente almejou. Eu vou fazer um recorte. Eu conheço uma pessoa que sonhou em ter uma mansão, né? Tinha um casamento legal,
botou toda a sua energia nessa mansão e quando a mansão estava pronta, eles se separaram. Aí voltando na família, é esse processo, né? Ou eu vou morar de aluguel, ou meu pai me ajuda, mas eu vou construindo uma história e de repente chega um filho que não foi planejado, ou chega um filho planejado e de novo a família muda. A casa tem que crescer, tem que se adaptar. E aí eu vou sentindo a responsabilidade, agora como mãe ou como pai, que eu tenho que fazer outras coisas, porque a criança traz uma série de necessidades, né? E o casal, às vezes, fica tão focado no filho ou na filha, e no papel de pai e de mãe, que esquece o papel de mulher, de homem, de amantes. Uma série de papéis importantes naquela casa. E a criança ocupando espaço, e ocupando espaço, e ocupando espaço, onde o assunto só vira sobre o filho. E onde estão essas pessoas. E aí começa uma relação de solidão e relacionamento. Porque eu quero receber aquele afeto, eu quero receber aquele carinho, mas não está mais acontecendo porque eu ocupo todo o meu tempo cuidando do bebê. O outro, por sua vez, sente que foi trocado por um bebê. Eu era paparicado, eu era amado, tinha comidinha para mim, isso não tem mais tempo. E aí se recolhe, não fala que está sentindo falta e vem a sua solidão. E a solidão de quem está nesse movimento, porque é esse movimento que está consumindo a energia. E as energias não se unem. E aí começa ou discussão ou distanciamento. Então é um momento, quando se tem essa decisão de ter um filho, que ninguém imagina, né? Porque ter um filho parece tudo muito perfeito. Não. É gostoso, mas é difícil. E a vida vai mudar. Ela não vai ser mais a mesma. E falando de família, a partir desse lugar, a família vai se constituindo. Casal, filho, filhos, a família, né? A sogra, o sogro, os parentes. E de repente eu tenho conflitos com o parente, com os pais dele ou com os pais dela. E aí o outro sente solidão, porque, poxa, é meus pais, mas ela não quer ir na casa porque ela não gosta deles. E aí cria outros conflitos onde não se conversa, né? A comunicação é extremamente importante, e começa a criar uma solidão escondida, que eu nem sei nomear aquilo. Mas começa a acontecer em um e o outro um sentimento de não estar pertencendo totalmente àquilo que está acontecendo. E a nossa maior necessidade é pertencimento. É muito importante eu me sentir pertencendo. Isso me faz existir, me faz ter força, coragem e motivação e me sentir amado. Teve sentido? Totalmente. É que daí a gente vai pensando sobre nossas histórias, né? Quando outra pessoa fala e a gente escuta, a gente vai pensando sobre nossas histórias. E sobre a história de outras pessoas também, né? Uhum. E aí, é interessante porque você começou falando sobre a infância, sobre a sua solidão na infância. Você se sentia ali meio abandonada dentro da própria casa e tal. E aí você agora, falando da família, você colocou a atenção que a gente dá por ser pai ou ser mãe, nos tornando os amantes solitários, né? Você teve clareza dessa... Porque, assim, acho que quando a gente lida com criança, eu não sou pai, né, mas eu já fui padrasto, estou sendo agora, quando a gente está próximo das crianças, a gente até, por questões do movimento do corpo, da gente se abaixar e tal, para brincar, começa a vir uma memória de infância. Você teve essa noção
dos pensamentos da solidão quando você virou mãe, sobre essa transposição de ser filha para ser mãe? Assim, isso eu não percebi com essa clareza que eu percebo hoje, né? Mas é um papel a qual você tem que assumir, que nem sempre você se sente preparada. Nenhuma mulher se sente preparada, porque não tem cartilha, né? Você vai oferecer o que você teve de melhor. Toda mãe, todo pai quer oferecer o que teve de melhor. E se ele te dá menos na sua concepção, é porque ele não sabe dar mais, né? Ninguém quer ter uma relação de conflito, ninguém quer ter uma relação de solidão. Mas essa construção a partir do que fomos, de onde viemos, leva para esses lugares. E quando a gente fica um pouco mais consciente e adulto, a gente quebra essas barreiras. Não é fácil, porque são barreiras construídas de intimidade. Nós não temos intimidade nas nossas relações, né? Até sexuais, porque tirar roupa é fácil, muito fácil. Posso tirar roupa aqui para vocês. Mas a intimidade corporal, o toque, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu me sinto homem, aonde eu me sinto mulher, um diálogo mais profundo sempre fica na gaveta. Por quê? Porque nós não fomos educados a falar de sexualidade, que eu acho que as crianças deveriam saber desde pequeno, né? Você vai contando através do lúdico, vai explicando, porque hoje os adolescentes têm relação muito cedo, né? Eu fico triste, porque eu acho que as relações deveriam ser saborosas, num momento sublime de prazer, de desejo, mas acontece das formas mais diversas possíveis. E as pessoas não têm maturidade para isso, e nem informação, né? Que é a mesma coisa, um jovem adolescente transar sem camisinha, porque está escondido da mãe, é o que aprendeu no livrinho com a amiga. E se a gente tem liberdade de falar sobre isso em casa, desde quando um menino, uma menina se masturba, né? Toda criança faz isso, e se eu deixar um campo de liberdade e um campo, né, de fazer isso com mais naturalidade, ter uma conversa sobre isso, isso seria mais livre e mais saudável também. E você acha que você acha não, assim, qual a ligação entre a solidão e o sexo? A solidão e o sexo. Isso é profundo também, essa pergunta. O homem não consegue fingir muito, né? Mas a mulher finge muito bem. Então, quando a relação não está saudável, existe um gozar para agradar o outro, mas eu não estou gozando com a minha alma, né? Ou aquela coisa, ai que saco, lá vem ele me procurar. Eu deixo aquilo acontecer rápido porque eu quero me livrar daquilo. Aquilo que é tão bom para uma relação. E de novo, o que faltou nesse casal? O diálogo, né? Estou cansado porque cuidei o tempo todo, trabalhei o tempo todo, ou levo o trabalho para casa e só penso em trabalho e não vejo o outro do meu lado, né? E aí a solidão aparece no relacionamento. E o que eu faço com isso, até eu tomar consciência que isso está acontecendo, leva um tempo. Ou, de repente, quando eu menos espero, aquele casamento não tem mais sentido. É isso. Eu acho que é uma questão nessa, né, a conversa e o sexo estarem intimamente ligados, né? Uhum. Pois muitas vezes a gente sempre acaba levando essa questão mais para a mulher, mas às vezes o homem também perde um pouco, né, a vontade pela falta de conversa, né? Sim, mas acho que acredito que na relação homossexual também aconteça isso.
E a conversa que, quando não há, afasta, né? As pessoas têm dificuldades de ter conversas duras, né? Sim, sim, eu chamar você para uma conversa, vamos tirar o que está embaixo do tapete e pôr, né? Todo mundo foge, porque ter uma conversa sincera, verdadeira, do meu sentimento, do seu sentimento, tanta coisa pode acontecer, então é melhor eu fingir, né? Como eu finjo na cama, né? Quantos homens só fica com desejo porque está com desejo e a mulher está ali, ele transa com a mulher dele, mas ele não está mais sentindo desejo e tesão por aquela mulher. Ou vice-versa, porque não tem diálogo, tem solidão. E aí o que este homem vai fazer? É nesse momento que ele começa a olhar para as moças do trabalho, para a moça do trem, do ônibus, sei lá por onde ele passa, porque começa a ter o desejo de observar o outro, além dele mesmo, além da relação. E também do outro lado, não estou falando aqui de homem, né? Eu acho que hoje as mulheres também estão num movimento muito grande e importante de procurar o seu prazer. Isso é muito rico. Direitos iguais. Mas aí começa a solidão. Quando eu procuro o outro, é porque tem uma solidão com quem eu estou. Né? Eu sinto isso. E, bom, eu já vivi muitos relacionamentos. Eu sempre falei assim, as pessoas falam assim, mas você gosta de namorar? Eu falei, talvez eu goste de separar também. Já separei, né, algumas vezes. Penso eu que vivi muitos relacionamentos sem conversas, não? E aí quando acabava a paixão, acabava o amor, não existiu, né? Porque acho que o amor é onde tem a conversa, né? E nesse momento que estou tendo um relacionamento com muita conversa. E ia falar sobre a separação agora, né? Uhum. Quais são os sentimentos da separação? Isso são sentimentos muito diversos, né? Quando a gente é adolescente, se for alguém que a gente gosta, aquela paixão deliciosa de adolescente, a gente corre atrás e fica atrás e quer voltar e fica fazendo 1000 cenas para aquilo acontecer. Quando a gente tem lá uma eternidade, seus 21, 22, a gente tem um outro relacionamento com os nossos sentimentos e com essa pessoa. A fila anda, né? E aí você vai buscando outras relações. Quando você encontra um parceiro, existe o parceiro da vida, existe o parceiro na vida e o parceiro da vida. Quando você acha que encontrou o parceiro da vida, você imagina que isso vai enfrentar todas as barreiras, todas as dificuldades, mas vai ficar aquele casalzinho que a gente sonha, que é os dois amiguinhos juntos, né? Um cuidando do outro. Eu fui uma mulher que acreditei nisso. Meus pais foram assim, meus sogros foram assim, meus tios foram assim, minha família inteira foi assim. Por que isso não aconteceria comigo? Mas de repente aconteceu uma ruptura. Quase 40 anos depois. Uau! E aí entrar em contato com a solidão e com o relacionamento. Te convida a ir para as profundezas do teu ser. Imagine isso acontecer em plena pandemia. Além da sua solidão, tinha a solidão do planeta, que todo mundo tinha que ficar preso em casa. Foi uma conversa intensa comigo, como eu sinto que assim, todas as pessoas têm uma conversa intensa consigo mesmo. Né? É um momento de solidão, mas existe a solidão a qual a gente se mata, e eu não quero mais sair desse lugar, eu me entrego nesse buraco, né? E tem a solidão que eu visito esse buraco, essas profundezas, ok, aprendi com isso, mas agora eu quero sair daqui.
E claro que precisa de um esforço muito grande, dependendo a dor e o que causou essa solidão, né? Mas quando você sai, é novo, é tudo novo. Você vai tateando, é um espaço novo. Qual é o meu sonho? Não sei, eu perdi todos. Ah, mas qual é o meu ideal? Tenho a mínima ideia. Mas o que você quer fazer com a sua vida? Sei lá, porque é tudo novo. E é um novo desafio. E aí você pergunta, mas eu tenho energia para esse novo desafio? A vida é isso. A vida é de desafios, o tempo todo. O tempo todo. Não importa se eu tenho 10, 12, 15, né? Veja um adolescente. Se ele se sente frágil, se ele não foi amado, ele já tem uma solidão profunda. E aí, se tem amiguinha que é mais alegre, eu grudo na amiguinha. Porque ela me preenche, mesmo se for tóxico as nossas relações, né? Mas eu vou me prendendo a pessoas para cobrir o meu buraco. E eu nunca entro em contato. Então, numa separação, você é obrigado a entrar nesse lugar. Você é empurrado nesse espaço. E aí, é você que decide. Se você fica lá embaixo, ou se você aprende com isso, porque a solidão também te ensina muita coisa, porque você vai conversar com você vai se ver nesse lugar, você vai se reconhecer nesse lugar. As lágrimas são um banho que vem da alma, sua alma chora, seu coração sangra. É uma experiência que, assim, quem não passou nunca vai entender. Morrer uma pessoa, a gente sente, fica triste, elabora esse luto. Agora, morrer alguém que você ama em vida é um trauma, é um recorte na vida de muita dor. Que assim, você vai ter eternamente essa dor. Você só vai se curando a sua solidão e procurando novos relacionamentos através de ir ao teatro, ir ao cinema, procurar a família, nunca esquecer de regar os amigos, porque eles são nossos únicos tesouros. Mas eu vou contar de um dia da solidão. Posso contar? Pode. Logo que aconteceu a separação, eu fui no Haskell jantar sozinha. Primeira vez que eu saía, fui lá no Vila Lobos. Parece que tudo era para mim me ver. Quando eu entro, eu peço um prato, né? Me levei para jantar sozinha, mas eu estava muito apertada com tudo. De repente, eu olho para um lado, um casal conversando. Eu vivi aquilo. Olho para o outro lado, um casal com 2 adolescentes conversando. Olho para um outro lado, um casal com 2 crianças conversando, rindo, brincando. Enfim, eu vi todas as fases da minha família, eu amo família, e eu lá sozinha, jantando sozinha. As lágrimas começaram a correr, eu chamei o moço Rafa, falei, moço, fecha a conta que eu preciso ir embora agora. E eu deixei o prato lá, quase não mexi, peguei um táxi, vim chorando loucamente no táxi, falei, moço, eu vou chorar. E não se incomode que não é nada com você. Então foi uma solidão profunda, porque eu projetei as famílias, meu ideal de vida, e naquele momento eu tinha que enfrentar eu comigo mesmo. Então são recortes que a gente vai vivendo, né? E que a gente vai percebendo que não é mais aquela história. Agora, qual é essa história? É você que vai tecer. É só você que vai poder tecer, de acordo com a sua abertura de buscar novas possibilidades. Você falou ali uma hora sobre amizades tóxicas e tal, e relações, né? Você já foi tóxica? Não, eu não fui. Eu não me lembro de ter sido. Mas eu tinha uma amiga no primário
que era solitária e ela não me deixava respirar. É como se ela quisesse que eu fosse a única amiga dela. Eu não podia me relacionar com ninguém, né? E mais outras pessoas que eu conheci, eu não me vi. Se você perguntar, eu não me sinto uma pessoa tóxica. Mas muitos relacionamentos são, né? Tantas adolescentes ou jovens que namoram e aquele namorado não deixa ela respirar. Ela não pode mais sair com amigos, só pode sair com ele. Ela não pode olhar do lado, ela não pode. Ele vai matando esta pessoa, né? O controle, a posse. E na vida adulta também, quando casa, quantos relacionamentos tóxicos tem? O que é tóxico? É aquele lugar onde você não tem voz, você não tem espaço, você dá o seu poder para o outro e é o outro que comanda. E você vai se perdendo, porque na relação tem o eu e o tu e o nós. Quando alguém some, ou eu some, ou tu some, alguém engoliu alguém. E aí relação, né? Uma outra coisa, para dar um exemplo bem... uma mulher que sofre violência, né? Ela apanhou, ele veio lá, pediu desculpa, falou que não vai fazer mais aquilo, ela cede. Dali um tempo, ela leva uma surra de novo. E aí ele vem com a mesma história e ela cede. Isto é uma relação tóxica. Só que alguma coisa liga ela a ele, que aquilo ela se alimenta também. Então é uma relação doente dos dois lados. E fazer uma ruptura disso, né? A mulher tem que ser muito forte, porque ela tem que dar conta da solidão dela. Alguma coisa ela ganhava nessa relação, às vezes é sexual, porque esses homens têm uma potência sexual, o qual enlouquecem as mulheres e faz ela voltar, né? Estou aqui viajando, mas é um dos fios que liga isso. Ela vai ter que viver com a solidão, né? Porque aquele relacionamento está falido. Até tomar consciência e realmente fazer uma ruptura leva um tempo. E quantas já morreram porque não conseguiram ou não puderam fazer essa ruptura? Porque ela era a posse daquele homem. E quando ela tenta sair daquele relacionamento, daquela solidão que ela sente, ela pode morrer. E a gente sabe quantas mulheres morrem por dia dentro de uma relação abusiva e tóxica. Eu às vezes olho para trás e falo assim, acho que em algum momento já fui, né, tóxico. E também já me vi em muitos momentos me relacionando com mulheres tóxicas também. Que eu acho que é uma coisa que você não vai percebendo, né? Nem quando você está sendo ou quando você está sofrendo com aquilo. De repente, quando você viu, você já está na merda, né? E hoje eu tenho muita preocupação com isso, né? E tem muitos limites, então isso aí, a conversa que eu acho é muito importante sobre isso, né? E acho que quando você é tóxico, você acaba com as conversas, né? Sim. Porque conversar é muito difícil. Então acho que a pessoa tóxica, ela está justamente tentando se livrar das coisas que são difíceis para ela, né? Difíceis de enfrentar, sim. Tanto os ciúmes. Sim, porque quando eu quero te dominar, isso é insegurança. Isso é impotência minha, né? Mas aí eu cresço e mostro que eu tenho um poder, mas para me defender da minha insegurança, do meu medo. Porque quando eu vejo que você tem um brilho, né? Que você tem um talento, eu não quero que você cresça. Então eu te diminuo, faço a sua autoestima ficar lá embaixo, né? Que são as violências verbais. Então eu te aprisiono num lugar que eu tenho controle. Então veja que isso é ruim. Eu não deixo o outro crescer. Pelo contrário, eu quero que o outro diminua.
né? Então vem a solidão, porque se eu perco minha autoestima, se eu realmente, meu potencial vai lá para baixo, eu não acredito em mim. Se eu não acredito em mim, o que eu sinto? Solidão, né? Eu me sinto impotente. E naquela relação eu dou poder para o outro, porque o outro é mais forte, o outro domina. E assim a gente se perde nas relações. E fica uma imagem, né? Sempre que essas situações acontecem nas famílias mais humildes, né? Isso é um rótulo. É um grande rótulo. Porque acontece em todos os níveis, né? Se a gente for pensar em quantas pessoas, grandes autoridades, são narcisistas, é chocante ver o que o narcisista faz com pessoas, grupos, comunidades e com o planeta. A gente começou a conversa falando meio que do mercado de trabalho, né? A perda da liberdade no mercado de trabalho, né? De ser quem a gente é. E aí o poder nesses lugares está muito mais forte, né? A gente pode, né? Então, as relações de poderes estão em todos os lugares da sociedade, desde uma relação mais pessoal ali, amorosa, até o mercado de trabalho, ou a relação macro da sociedade, dos políticos com a gente. A relação com os filhos. A relação com os filhos. E aí a relação com os filhos acho ela é impactante, esse lance do poder com os filhos, porque às vezes quem tem o poder é o próprio filho, né? Não é os pais, né? E vira um conflito. E talvez depois, quando o filho já está adulto, essa relação de poder pode dar aquele choque de briga, de rompimento, né? E aí a questão do narcisismo, né? Quando há as relações de poder causa isso. Um narcisista, talvez todos nós sejamos narcisistas, só que uns têm um pouco menos de poder, outros têm mais, né? Então, qual a relação que você acha que tem o poder com o narcisismo? Tá. Bom, você me fez muitas perguntas, né? Me levou a muitas reflexões. Primeiro eu vou falar do narcisista. Existem vários tipos de narcisismo. Narcisismo é uma patologia. Muitas vezes isso nasce na infância, né? Ou aquela criança que não teve esse afeto, esse olhar, né? Que ficou nessa solidão. Ou uma criança que teve tudo, mas não tinha liberdade de expressão, né? Andava sempre lindinho, arrumadinho, bonitinho, meu queridinho, meu reizinho. Veja que é um contraste, né? Os dois lados. Mas os dois lados pode fazer com que a pessoa entre nesse lugar. O narcisista, ele adora poder. Poder é o palco dele. Ele tem que ser o melhor em tudo e as pessoas têm que admirar, invejar, porque ele é o centro. Ele tem que ser o centro. Ele adora triangulação amorosa, faz parte do sistema dele. Ele adora poder financeiro e procura se relacionar com pessoas bem-sucedidas financeiramente. É uma pessoa que mente discretamente, você não percebe, e ele vai chegando, vai te manipulando, mas ele só pensa nele. Ele não pensa, então, falar solidão e relacionamento, ele é singular, né? O outro é o outro que ele nem enxerga. E ele está na relação enquanto é interessante, enquanto tem interesse, né? Enquanto está recebendo nutrição, não é nutrição, tem um nome. Pô, eu esqueci agora, mas né? Enquanto eu tenho ainda algo para sugar daquilo. E quando eu não tenho, vou embora, não me preocupo com você, pelo contrário, né?
faço coisas para você sumir, e se falarem de mim, eu que vou fazer uma imagem negativa de você. Então é uma pessoa doente, né? É uma pessoa que vai fazer isso com todo mundo, porque é isso que faz ele sobreviver. Agora, aonde está a sua solidão e o relacionamento consigo mesmo? Nos momentos que ele está com ele sofre profundamente, muito mais do que as pessoas que não têm essa patologia. Mas é um lugar muito escondido, que ele não mostra nunca para ninguém. Mas é uma dor profunda, né? E você, então, isso é uma pergunta e você falou duas coisas dentro da mesma pergunta. Sobre a relação pai-filha, mãe-filha, né? São relações muito delicadas. Primeiro, que eu te dou uma vida diferente do que eu tive, né? Mas eu quero exigir de você o que eu tive, só que eu te dei uma vida diferente. Então, aí já começa um conflito, né? Então, eu batalhei, isso que eu fiz, eu comecei lá de baixo, não sei o quê, e você é um folgado e não sei o quê. Eu não vivi aquilo. Eu vivi isso. Eu já nasci tendo 500 mil brinquedos, né? Não sei quantos jogos, tendo o meu quarto que eu posso pintar, que eu posso fazer um monte de coisa, o outro não tinha nem quarto. Mas na minha adolescência, eu fazia isso. Não interessa, pai, a sua adolescência. É a minha adolescência agora e eu estou vivendo outra coisa. A adolescência é o lugar que tem um embate muito grande, né? Mãe e filha, pai e filho. A filha é mais apegada ao pai, o filho é mais apegado à mãe, mas esse bolo começa. A solidão e o relacionamento de todo mundo, por quê? Não se conversa, né? E aí vai achando que é rebelde. E para mim ter voz, eu adolescente, eu preciso gritar, porque ninguém me ouve, né? Começa a necessidade de eu ter minha própria voz. Pô, me enxerga, eu sou adolescente, eu gosto de sair com amigos agora, eu tenho outras necessidades. Não, é assim, assim, tenta pôr na caixinha. Olha que interessante, me veio aqui uma lembrança. É a mesma coisa quando eu começo a trabalhar, né, livre, espontâneo, e vem um momento que faz um corte, né? Ó, daqui para cá você tem que ser outra pessoa. Isso acontece também com a gente na nossa família. Né? A gente vai se desenvolvendo, tinha aquela coisa toda alegre, todo mundo brincava, só que chega um momento que começa a exigir a partir do padrão dele ou dela, só que eu estou construindo minha identidade, dá licença que esse sou eu, e começa o conflito, né? E aí tem aquilo que eu conversei sobre o transgeracional. Dependendo do que o tataravô, o avô, o pai recebeu, é o que ele sabe dar. Então, se bater foi uma coisa que veio, ele vai bater. Se gritar for uma coisa que veio, ele vai gritar. Se não ouvir, né, e falar, só mandar e me obedeça, sem dar voz para o outro, é o que ele vai repetir. E aí começa o combate. Por quê? Todo adolescente quer ter voz. E quando ele abre a porta para ter voz, ele não quer mais voltar para aquele lugar. E ele não vai voltar, sabe por quê? Ele não cabe mais. E aí as relações começam a ficar complicadas, porque não tem diálogo. Ter voz é eu dizer, né? Vou dar o exemplo do pai. Pai, eu me sinto muito ofendido quando você fala isso. Eu estou fazendo o meu melhor. Barará, barará, barará. Eu tenho voz e o outro me ouve, né? Mas quando não tem essa comunicação, existe uma solidão. Eu amo esta pessoa, mas ao mesmo tempo eu não consigo me comunicar com ela. Então eu sinto solidão nesse relacionamento. Então, se a gente falar de solidão e relacionamento, a gente está falando em vários contextos, né? O profissional, o pessoal, o familiar, ou com os amigos, ou no trabalho. Quanta coisa difícil acontece no trabalho, né?
Quantas coisas, em vários lugares. E na família é o lugar mais dolorido. É o mais dolorido porque é onde eu queria me nutrir. A família é um lugar para você ter um colo, um aconchego, um carinho, né? Eu queria me nutrir. Agora, quando o lugar que eu mais desejo que me nutra não me nutre, é muita solidão. Eu tenho tantas pessoas para me relacionar naquele ninho e não me relaciono com ninguém. É uma puta solidão. O que é a solidão? A solidão é um lugar vazio. A solidão tem alguns aspectos. Quando eu estou comigo e fico a refletir sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, abro um vinho, fico nesse diálogo interno. É uma solidão equilibrada, né? Mesmo você sabendo que está sozinha naquele momento. Mas existe a solidão triste e profunda, que te leva para as profundezas, que é aquilo que eu disse, ou você fica lá, ou você aprende a levantar. Ela é quando eu olho para a humanidade e vejo tanta gente, mas eu me vejo sozinho. Eu me vejo sem saber o que fazer, eu me vejo sem esperança, sem criatividade, sem desejo de viver. E essa solidão profunda, de autoabandono, né? Porque eu me autoabandono total, é a solidão que vai virando doença, que vai virando depressão, que vai virando angústia. E se não for cuidada, ouvida e percebida pelas pessoas, levam a isso que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. Suicídio. De adolescentes, de jovens, de idosos. Tem um número altíssimo de idosos que se suicidam porque não aguentam mais a sua própria solidão. Então é um assunto muito sério. Solidão e relacionamento não é qualquer conversa. É algo para a gente analisar, cada um na sua casa, cada um consigo mesmo, cada um no trabalho, né? Em todas as suas relações. Eu tenho uma frase que é: a vida é irreversível. Agora, um narcisista consegue reverter isso? Não só o narcisista, mas qualquer outra patologia. A gente consegue reverter o que fizeram com a gente, o que nós mesmos estamos fazendo com a gente? Então, o narcisista não tem cura, né? Ele pode fazer vários tratamentos, mas cura, infelizmente, isso não vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa sem tantas patologias, porque o mundo está louco, todos nós somos loucos, né? O mundo está doente, muito doente. Se você faz um bom percurso no seu autoconhecimento, eu acho que a terapia todo mundo devia fazer desde pequenininho, porque acha que não é o terapeuta que te cura, quem te cura é você mesmo. O terapeuta ampara você a ampliar o teu horizonte, né? Mas tem aí do estigma que é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, e a gente está perdendo tempo, porque o autoconhecimento, através da psicologia, devia começar nas escolas, em todas as famílias. O casal está em crise, solidão e relacionamento, fazer uma terapia para compreender isso. A criança está passando dificuldades na escola, fazer terapia para ela se conhecer mais e ter voz para falar com os pais, né? Porque uma criança não tem voz, ela não sabe expressar o sentimento, e ela tem medo daquela gente grande. Agora, se ela soubesse trazer isso, se as pessoas, os familiares, soubessem olhar como as crianças brincam, estariam aprendendo muito sobre as crianças. Que quando elas começam a bater bonequinho, chutar, ela está expressando algo que ela viu, que está sentindo.
né? Então, atenção, nossas crianças precisam de um olhar muito mais profundo do que elas têm. Não é dando coisas, não. Eu acho que pelo contrário, chega de tanto coisa material. Deixa ela ter um brinquedo, deixa ela pedir um outro, deixa ela juntar dinheiro para conquistar aquilo. Isso não é o que ela precisa. Ela precisa de amor, olhar e boa conversa. Se sentir amada, nutrida. Eu misturei os assuntos, não? Não. Os assuntos são todos, a vida é uma coisa só, tem um amigo que diz isso. E aí temos 1 hora de conversa aqui. Então acho que vamos partindo para o final. Eu sempre encerro, fazendo a fatídica pergunta, porque se a vida é irreversível, a morte também, né? E você tem medo de morrer? Não. Eu só gostaria de morrer. Não ficar doente, internada, aquelas coisas todas, né? Tô aqui, morri. E aí, cuidem de mim, dos protocolos, né? Eu acho muito injusto, na velhice, as pessoas terem Alzheimer, todas essas doenças que maltratam tanto, né? Pessoas que fizeram tanto. Não compreendo isso, tá? Eu gostaria de morrer de morte morrida. Morri, né? É o que eu peço para o universo. Mas não tenho medo, não. Eu acho que eu vejo a morte como assim, eu posso estar aqui conversando com vocês. Ei, é sua hora. Eu vou embora. Se a gente olhar para a morte, com todas as mortes que a gente conhece no planeta, te convidaram, né? Algo te convidou. E não importa onde você estiver, se é no banheiro, se é na rua, se é dando uma entrevista, se é andando de helicóptero, né? Tem uma coisa que me impressiona, que era aquele jornalista famoso da Band, que eu não me recordo o nome dele Boechat. agora. De repente ele está tomando um avião, não sei como esse aviãozinho cai, embaixo de um túnel ele morre. Né? Que é isso? Que fenômeno é esse? Então a morte é um fenômeno, eu acho. Você recebe um chamado, onde você estiver, você vai. É isso. Vitor, nosso poeta, encerra a entrevista e me provoca muito, como sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço.